Nesta videoaula, nós vamos iniciar o estudo da polarização de transistores de junção bipolar. Essa apostila está disponível. Você vai aí embaixo na descrição do vídeo e você vai encontrar um link para baixar essa apostila. Tenha a apostila em mãos e acompanhe a videoaula com a apostila em mãos. Tá? É uma apostila que apresenta um estudo inicial sobre a polarização de transistores de junção bipolar. Vamos apresentar conceitos básicos. Esta é a parte 1, num total de 5 partes, abordando a questão dos amplificadores de pequenos sinais, classe A. Então, vamos lá. Então, a primeira ideia que surge é entender um transistor, né, como um dispositivo eletrônico de 3 terminais e que comumente o transistor é utilizado ou para operar como chave ou para operar como um amplificador de sinais. Então, os terminais desse transistor sempre é nomeado, ele tem uma sequência, coletor, base e emissor, e a figura 1 aqui apresenta as dimensões e a identificação dos terminais de um transistor de uso geral com encapsulamento TO92. Então, temos que entender o seguinte: todas as vezes que você encontrar um transistor que for encapsulado, né, com este formato e ele for classificado como um TO92, sempre a sequência dos terminais será o terminal 1 coletor, terminal 2 base, terminal 3 emissor. Isto olhando o transistor de frente, ou seja, aqui ele possui a sua identificação. Por exemplo, um BC548B. Está aqui as dimensões, ele tem 4,58 milímetros, tanto na altura como na largura, né? E ele é encapsulado normalmente, ou seja, o invólucro é a parte que protege o silício de oxidações e de impurezas e também dá sustentação mecânica aos terminais, né? Esse encapsulamento normalmente se usa ou epóxi, ou metal, plástico, vidro ou cerâmica. Tá? Então, vamos começar conhecendo um pouco do BC548. Então, o BC548 ele é um transistor de silício e ele é do tipo NPN. Ele faz parte de uma família onde você tem o BC546, 547, 548, 549 e o BC550. E encontra o par complementar, ou seja, se eu tenho um BC548 NPN, eu tenho um BC558, que ele é do tipo PNP. Tá? Então aqui a figura 2 apresenta o símbolo elétrico de um transistor NPN e a figura 2B apresenta o símbolo elétrico de um transistor do tipo PNP. Então, se eu quero utilizar um transistor para operar como amplificador, né, para que ele possa amplificar, é necessário que ele seja polarizado. Então, o que significa polarizar um transistor? Polarizar significa impor condições de tensão e corrente. Como existe uma configuração que é utilizado com maior frequência em amplificadores de pequenos sinais, essa configuração é a emissor comum, nós iniciaremos então os nossos estudos com uma configuração em emissor comum. Então essa configuração recebe o nome de emissor comum, por quê? Porque se você olhar para esta configuração, você observa que este terminal, que é o emissor, ele é comum à entrada do sinal e ele é comum à saída do sinal. Né? Então, rapidamente, eu tenho uma corrente IC, que entra pelo coletor e sai pelo emissor, tenho uma corrente de base, que entra pela base e também sai pelo emissor, ou seja, a corrente IE ela é igual a IC mais IB, e quando você tem a circulação destas correntes nesse sentido, você tem uma tensão
entre o coletor e o emissor, que eu chamo de VCE, uma tensão entre o coletor e a base, que eu chamo de VCB, e uma tensão entre a base e o emissor, que eu chamo de VBE. Tá? Então está aqui uma representação básica de uma configuração em emissor comum. Então agora nós vamos começar a pensar em termos de corrente. Né? Se eu tenho uma corrente IC entrando e uma IB, existe uma relação entre essas correntes, e essa relação, que é uma divisão entre IC dividido por IB, eu chamo de beta, corrente contínua, ou de HFE. Né? Então, no livro do professor Boylestad, na página 124, né, ele aborda, recomendo, né, que você tenha em mãos esse livro, porque ele é muito importante para o estudo de transistores. Né? Então, ele explica sobre o porquê se chama HFE. Está aí para sua leitura. A Fairchild, né, ela fala um pouco sobre esse HFE e apresenta uma tabela classificando os transistores. Então, também você encontra aí na descrição um link para baixar a folha de especificações da Fairchild. Tem que ter em mãos também para acompanhar essa videoaula, tá bom? Então, nesse datasheet, né, que é uma folha de especificações, ele apresenta o seguinte, o fabricante. Ele diz que a família de transistores BC5XX, porque pode ser de um 546 até um 550, 558, tá? Ou seja, para toda essa família, NPN ou PNP, né? O que acontece então nesta família? Por exemplo, se eu pego um BC548 e ele é classificado como 548B, né? Ou seja, vem gravado nele 548B. Então o fabricante está te garantindo que quando o BC é um 548B, os betas de todos os transistores que você comprar e testar estarão entre 200 e 450, ou seja, é uma garantia do fabricante. E olha que a faixa é relativamente extensa, mas é assim que se compra, é assim que se comercializa e é com estes números que você tem que trabalhar. Se ele vier gravado como um 548A, ou seja, você compra um BC 548A, o HFE estará entre 110 e 220, ou seja, a Fairchild garante para você que todos os transistores que você comprar com esta gravação 548A, todos terão um beta entre 110 e 220. E se esse BC 548 for tipo C, ou seja, 548C, todos os que você comprar, eles sempre estarão dentro de uma faixa que vai de 420 a 800. Ok? Então confira isso na folha de especificações da Fairchild. É possível, com um multímetro, nós testarmos, né, este beta. Ou seja, os multímetros, normalmente, eles vêm com funções, né, ele é multifuncional e ele tem precisão, então, para medir tensões alternada, contínua, medir corrente, medir resistência. E alguns multímetros oferecem outros recursos, como medida de capacitância, frequência, duty cycle, teste para diodo, teste para transistor, continuidade, entre outras funcionalidades. Né? E alguns também têm a linha, são multímetros do tipo True RMS, ou seja, ele te permite medir tensão eficaz de formas de onda para além das senoidais. Então, os multímetros convencionais, eles só medem corretamente a tensão eficaz de senoide. E é comum em laboratório, né, antes de você proceder a uma montagem num protoboard, você fazer o teste rápido no transistor para que você não perca tempo, né, e que você saiba que aquele transistor que você pegou da caixinha, ele está funcionando corretamente. Então, alguns multímetros oferecem a facilidade de medir o ganho, medir o beta, né, que é o ganho de corrente, rapidamente. Como é que você faz isso? Eu vou te citar um exemplo aqui, é um multímetro, um peak meter 18, PM18C, ele aparece aqui na figura 4. É um multímetro com uma relação custo-benefício muito boa,
é um multímetro que tem muita funcionalidade e funciona muito bem. Então, no Mercado Livre, por exemplo, você encontra esse multímetro com certeza. Então, aqui, ó, se você colocar a chave seletora na posição HFE, né, ele estará pronto para medir o beta do seu transistor. Para isso, você tem que conhecer bem este conector, né, que esse conector é um conector fêmea de teste de HFE. Ok? Então, vamos olhar um pouquinho mais de perto esse conector. Então, está aqui, ó. Esse é um conector onde você tem a linha superior, que é a linha 1, a linha inferior de furos, né, que te permitem contatos, de L2, né? E aqui você tem emissor, base, coletor e emissor. Então veja que o emissor se repete a um curto entre esta unidade e esta unidade, né? Ou seja, por que então eu tenho dois emissores? Para que você consiga testar a maior ou a grande parte dos transistores disponíveis no mercado, seja lá qual for o encapsulamento, sem que você tenha que trançar terminais para poder fazer essa medição. Tá, ok? Vamos pegar, por exemplo, um BD140, né, um BD140. Ele é do tipo PNP e ele tem essa configuração aqui nos terminais. Ó. Então aqui está o encapsulamento. Veja que é um encapsulamento diferente do TO92. Né? O 126 ele tem uma sequência dos terminais diferente do BC, né? Dos TO92. Como é que eram os TO92? 1 coletor, 2 base, 3 emissor. No TO126, o 1 é emissor, o 2 é coletor e o 3 é a base. Então, seja lá um TO92 ou um TO196, facilmente com aquele conector e com aquela disposição, você consegue fazer todas as medições sem ter que cruzar ou sem ter que mexer muito, né? Alterar essa sequência aqui dos terminais, tá ok? Uma outra forma, se você tem um multímetro e o multímetro não tem esse recurso, né, direto de medir o HFE, você pode medir, né, caso você tenha aí um testador de diodo. Então, é uma outra opção, né, que os multímetros te oferecem, né? E para isso você tem que entender o transistor como se fosse uma associação de dois diodos desta forma. Então, isso é um esquema simplificado, né, só para que você consiga testar o transistor com o multímetro, mas jamais nesta ligação de dois diodos você obteria um transistor. Né? Então, isso é só para que você possa testar. Então, se você pegar a ponta de prova vermelha de um multímetro digital e colocar na base, a ponta preta colocar no coletor, você vai observar que no display aparece a tensão de 0,7 volts, ou seja, ele está medindo a tensão direta deste diodo. Se você mantiver a ponta de prova vermelha na base e colocar a ponta de prova preta no emissor, ele também irá apresentar o valor de 0,7 volts. Qualquer outra situação, se você colocar a ponta preta na base e a ponta vermelha no coletor, ou a ponta vermelha no emissor, não conduz. Se você colocar a ponta preta no coletor e a ponta vermelha no emissor, não conduz. Vice-versa, também não conduz. Se você fizer essas experiências e ele conduzir somente quando a ponta vermelha estiver na base e a ponta preta no coletor, vermelho na base e a preta no emissor, este diodo passou pelo teste. Então é um teste simples e te permite descartar transistores danificados. É possível que um transistor seja aprovado por esse teste e mesmo assim ele não esteja em perfeita funcionalidade. Mas se um transistor que não passou nesse teste, certamente poderá ser posto de lado. Então aqui todas as observações que eu fiz, né, estão descritas, então leia essa apostila, então aí está a descrição. Então, vamos pegar uma polarização de transistores, configuração emissor comum. Pegamos aqui a figura 8, né? Então aqui tem um circuito de polarização de um transistor de junção bipolar na configuração emissor comum, e nós vamos arbitrar aí valores para RB, 1 M1,
vamos arbitrar um valor para RC, 2K2. Esse é um BC548 com um beta de 265 e um VBE de 0,7 volts. Ok? Então, a primeira observação que a gente faz é a seguinte. Se eu tenho aqui 3 malhas, malha 1, malha 2 e malha 3, você pode escrever as equações deste circuito. Então, vamos pegar a equação da malha 1. Então, todas as vezes que a seta, ou seja, a ordem, o sentido da tensão coincidir com o sentido com que você está circulando na malha, você escreve a tensão como positiva. Se o sentido de circulação da malha não coincidir com o sentido da tensão, você escreve menos. Então vamos lá, mais VCC, menos VRC, menos VBE é igual a zero. Malha 2, mais VCC, menos VRB, menos VBE, igual a zero. Malha 3, mais VCB, mais VRC, menos VRB, igual a zero. Então as 3 equações que eu posso escrever a partir destas malhas que nós acabamos de te mostrar. Se fizermos essa simulação no Proteus, né, dessa polarização, configuração emissor comum, usando o valor de RB de 1,1 megohm, um valor de RC de 2K2, nós vamos obter esses valores. Né? Lembrando que a disposição destes instrumentos de medição interferem no circuito, logo interferem na medida. Mas como, por exemplo, um voltímetro tem uma resistência de entrada aí da ordem de 100 megoohms, se comparado com 2K2, nós podemos dizer que as alterações que são provocadas pela inserção desses instrumentos são desprezíveis. Mas é importante entender que todo instrumento de medição interfere no circuito. Ok? Então, as leituras, a partir do momento que você fizer esse circuito no Proteus e colocar esses instrumentos de medição, você deverá ler o I de base como 10,3 microamperes, a corrente de coletor IC de 2,73 miliamperes, a VCE, a tensão entre coletor e emissor, de 6 volts, a VRC, também 6 volts, a VRB de 11,3 e a VBE, que é a tensão entre base e emissor, de 0,69 volts. Se fizermos os cálculos, né, então agora vamos calcular. Eu quero calcular o IB, o IC e o VCE a partir dos valores que foram arbitrados, que é o RB de 1,1 megohm e o RC de 2K2, um beta de 265 típico para aquele tipo de transistor e um VBE da ordem de 0,7 volts. Então, vamos pegar essa primeira situação aqui. Eu tenho um VCC de 12, menos um VRB que eu não conheço, menos um VBE de 0,7. Então eu posso tirar aqui a tensão VRB e posso, a partir do VRB, calcular IB. Então como é que fica? O VRB será igual a VCC menos VBE, ou seja, 12 menos 0,7, que dá 11,3. Então, através da equação da lei de Ohm, que V igual a RI, se eu quero saber o valor de IB, será a tensão VRB dividida por RB, ou seja, 11,3, que acabamos de calcular, dividido por 1,1 vezes 10 a sexta, que é 1,1 megohm, que é o valor da resistência de base. Então, esta conta, né, me dá 10,27 microamperes. O HFE, por sua vez, ou beta, né, é o IC sobre IB. Uma vez que eu já tenho IB e tenho o valor de beta, eu consigo tirar o valor de IC, ou seja, é 265 vezes maior que 10,27 vezes 10 a menos 6, né, que é o valor do IB. E esta conta me dá
2,72 miliamperes, ou seja, o IC é de 2,72 miliamperes. Agora, para calcular o VCE, nós podemos fazer a seguinte conta. VCC menos VRC menos VCE igual a zero. Já vimos isso aí na malha. Então, o meu VRC é RC e C, lei de Ohm. Ou seja, 2,2 vezes 10 a terceira, que é o valor de RC, vezes os 2,72 vezes 10 a menos 3, que é o valor de C, isso me dá um valor de 6 volts. Ou seja, se o VRC é 6 volts, o VCE também será de 6 volts. Ou seja, os valores calculados aqui estão muito próximos dos valores que foram observados na simulação com o Proteus. Então, encerramos a aula aqui. Eu espero, então, que você monte o circuito no Proteus, refaça esses cálculos e compare os valores calculados com os valores que foram obtidos lá nos instrumentos de medição, ok? Então, encerramos aqui essa videoaula. Até a próxima, onde nós faremos a simulação lá no Proteus. Estudem. Um abraço, bons estudos.